Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Estamos iniciando mais um programa Momento Coaching pela Up TV, todas as terças-feiras, às 17 horas. Hoje não vou fazer agradecimento à nossa diretora executiva, porque ela vai estar com a gente no nosso programa. Bom, para quem quer participar do programa, acesse ao portal www.uptv.com.br ou pelo e-mail rogerio@rogeriodecaro.com.br. Bom, hoje temos convidados especiais. Temos a Liliana, a nossa diretora executiva da UpTV. Obrigada pelo convite, Rogério. Estou muito feliz aqui de poder contribuir um pouquinho aí com o seu trabalho. Parabéns aí pelo seu programa Momento Coach, que tem feito bastante sucesso aqui na UpTV, viu? Parabéns. Muito obrigado. E para todos que nos assistem, e por favor, abusem dessa pessoa, é o Ridaut Dias Júnior, é o mentor do Seninha, vai contar toda essa história para nós. Ridaut, obrigado por aceitar o nosso convite. Diga as suas considerações aí. Eu que agradeço o convite de vocês e eu espero que a gente consiga fazer um programa bacana. Tenho certeza que vai ser bacana. Com certeza. Né? E quero falar uma boa tarde para os telespectadores de vocês. Né? E estou à disposição. Quem quiser participar, quem quiser perguntar, fique à vontade. Legal. Peço a Liliana que contribua bastante com a sua perguntas, né? Com certeza. Ridaut, me conta um pouco de você, suas origens. Eu sei que você veio do interior. Isso. E como nasceu essa profissão? Começa a navegar por aí. Tá certo. Eu vim do interior, mas também vim muito cedo. Com 10 anos de idade, eu vim para São Paulo. Eu sou nascido em Lins, no interior. Os meus pais são da região. Cidade de muito calor, né? Um pouquinho calor. Quando faz frio lá, assim, alguma coisa está errada, né? É muito quente mesmo. É muito quente. A região toda. Uhum. E aí, chegamos aqui, eu tinha 10 anos de idade. Tá. E já na escola eu comecei a desenhar. Eu gostava muito de desenhar. Era uma coisa que estava já latente dentro de mim, uma coisa que eu gostava muito. Você já tinha isso como Já tinha. Por intuição? Por intuição, eu gostava de histórias em quadrinhos, né? Sei. Eu lia, obviamente lia os Disneys, né? Uhum. E aí quando cheguei em São Paulo tive conhecimento da Turma da Mônica, ou seja, foi uma coisa que foi agregando conhecimento, valor, essas coisas. Ah, legal. E aí já com 14 anos, eu já tinha personagens criados, a gente retratava as aventuras na escola. Você lembra qual foi seu primeiro personagem? Eu lembro. Lembra? Pode contar? Faz tempo, mas ele lembra. Você pode falar dele para nós? Claro. Não, era engraçado, porque o personagem era um herói. E o nome do personagem era Super Ri. Super Ri? Que coincidência. Tem alguma coisa a ver com o Ridaut? Acho que não. Legal. E era ele era um herói. Ele não tinha superpoderes, mas ele tinha tecnologia a favor dele. Eu me lembro que ele tinha quando eu tinha essa idade, a gente usava quichute. Quichute. O famoso quichute. Isso, o famoso quichute. E o Super Ri tinha um quichute especial, que os cravos do quichute, quem não sabe o que é quichute, era um tênis que imitava uma chuteira e tinha cravos, né? E no quichute do Super Ri, ele tinha poderes, né? era feito de uma borracha vindo de outro planeta. Olha. Então ele podia pular, entendeu? Ele tinha uma impulsão assim, diferente. E ele tinha um laboratório, tinha uma nave espacial lá. Não era bem espacial, mas ele se locomovia com essa nave. Mas nessa época ainda você não trabalhava, você só... Não, eu era garoto. Tá. Isso aí foi terminando o que hoje seria o fundamental. E você continuou seus estudos aqui em São Paulo? Sim, aí eu
terminei os estudos e depois eu não fiz a faculdade na hora que deveria fazer, estava trabalhando e quando decidi fazer, eu vim fazer aqui em São Bernardo. Você fez metodista? Fiz metodista. Ah, legal. Então você é do ABC aqui, né, praticamente. Olha, já morei 2 anos aqui. Ah, é? Aqui na metodista. Eu morava dentro da faculdade. Ah, que legal. Interessante isso. Você fez propaganda e marketing? Não, eu fiz teologia. Meu Deus, nada a ver. Que legal. Que legal. Porque a minha família é de origem metodista. Entendi. E eu cresci dentro da igreja metodista. Tem toda a prática mesmo Isso. E aí eu acabei, naquele momento, achando que eu poderia Que seria ajudar. uma formação... Uma formação bacana, eu gostava. E foi muito bom que me deu uma base cultural. É uma cultura, né? A teologia é muito interessante. Mas não terminei. Ah, não? Não, porque junto com a teologia, quando eu já estava fazendo, começou a aparecer a oportunidade... De trabalhar. Porque o meu sonho mesmo era fazer desenho animado. Ah, que legal. E eu adorava do Pernalonga, né, em termos de animação. Pernalonga. O meu ídolo da animação não era o Walt Disney, era o Chuck Jones, Olha só. que é quem criou o Pernalonga. E aí eu queria demais trabalhar com isso, porque eu adorava o Pernalonga, o Roadrunner, o Bip Bip. Era bem bacana isso. E aí, você começou a trabalhar logo em seguida, então? Aí eu acabei indo para... Eu tinha feito um curso de desenho, mas muito pouco. Eu não tinha nunca tive formação de desenho. Eu sou autodidata. Sei. E eu queria fazer animação. Aí surgiu essa oportunidade de entrar numa empresa, eles precisavam de gente lá, mas não tinham dinheiro. Eu falei, bom... Juntou a fome. Se eles não têm dinheiro, mas eu vou poder aprender, eu também não tenho experiência. E aí nós juntamos a falta de dinheiro. É tudo uma questão de oportunidade. Falta de experiência. E foi meio temerário, mas foi bom. E a empresa foi bem sucedida? Olha, a empresa não foi bem sucedida há um tempo, essa área é muito instável. Foi bem sucedida, assim, nós fizemos propagandas. A primeira propaganda do Center Norte, por exemplo, fomos nós que fizemos. Ah, que interessante. A assinatura da propaganda, entre outras. Legal. Qual a primeira empresa, então, que você trabalhou foi essa, então? Foi. No caso? Profissionalmente, foi essa. Chamava Ritmo. E era aqui do ABC? Não, era de São Paulo. Legal. E ali, eu, muito curioso, fui aprendendo. E a gente acabou fazendo algumas produções. Eu não sei se posso falar o nome de produto. Pode. Mas a gente fez uma propaganda da Groselha Milani. Nossa, olha. Nossa, cara. Pra mim, né? Eu falei, de repente, muito legal. O meu trabalho na televisão, que legal. Essa coisa da criatividade, eu acho que é muito importante isso, especialmente para um desenhista. Não só o talento do desenho, né? Mas a criatividade. Você se espelha muito em situações do seu dia a dia, do cotidiano, para isso, para a criação dos seus personagens? Sim, me espelho lá já no começo, né? O Super Ri, ele já refletia o meu dia a dia na escola. Os vilões eram os professores e tal. E a primeira personagem feminina, você lembra ou não? Primeira foi nessa época, era uma professora de desenho. Olha só. Mas ela era meio vilã também. Olha! Os professores eram os vilões para nós, né? A gente é aluno. Como funciona? Como você poderia explicar uma coisa? Porque nós, assim, vemos que a arte, ela requer uma intuição. Eu estou falando porque eu sou todo quadradinho, eu venho do mercado de executivos, essas coisas, né? Tá. E eu vejo vocês, assim, com uma intuição, né? Isso é um momento ou ela flui, assim, ou você precisa se recolher em algum lugar, ou precisa ter um momento? Como é que é? Não tem, acho, pelo menos para mim,
acho que não sei se existe uma receita, né, universal, por exemplo. Para mim funciona assim. Não existe um padrão. Às vezes eu preciso até parar de pensar no assunto para que o assunto renda. Aconteça, né? Olha, impressionante. Porque senão começa a saturar, começa a olhar a coisa só de uma maneira. Você sabe Então, que para de olhar, né, olha para o outro lado um pouquinho. A hora que você olhar de novo, você vai ver uma coisa que você não estava vendo. isso é uma técnica que se usa porque o teu cérebro fica saturado daquele mesmo assunto. Quando você volta, você tem insights Agora novos. tem Pra um mim outro lado funciona. também, né? Eu tenho, por exemplo, pessoas que eu conheço que ela é tão acelerada no dia a dia que se ela não parar para pensar, para criar algo, por exemplo, um projeto, dona de uma escola de dança, sabe que no final do ano tem que se criar um espetáculo de dança. E tudo é criação, né? Sim. Desde as fantasias, que tem todos os desenhos, as cores, tudo, até a história, o roteiro, tudo tem que ser pensado, né? Tem que casar as ideias aí. Até pensar, assim, as turmas que vão dançar, cada tipo. Assim, é uma coisa que são muitas etapas, muitas situações envolvidas numa criação do espetáculo de dança, né? E ela se isola totalmente, assim. Ela fica 15 dias fora, quando volta, ela vem com tudo prontinho. Faz a reunião com os alunos e fala, vou apresentar os desenhos dos personagens, dos vestidos, do figurino, como vai ser. Ela vem com toda a criação. Mas se ela não se isola, ela não consegue fazer isso, entendeu? Existe também esse tipo de pessoas, né? Existe. Mas você tocou num ponto importante. Acho que nenhuma técnica ela vai funcionar se você também não tiver disciplina. Concentração, Disciplina, né? E técnica mesmo, entendeu? Por exemplo, no começo, quando eu entrei para fazer a coisa mais profissionalmente, eu achava assim, vamos fazer um filme. A gente já tinha uma vontade de querer sair animando o filme. Tá? Calma, não, tem que fazer roteiro. Ou seja, você tem uma estrutura a seguir. Dentro dessa estrutura, quando você se encaixa na estrutura, seja para fazer um filme, seja para fazer uma televisão, você tem uma televisão que você sabe exatamente como fazer. Toda uma produção. Claro que o insight ele é necessário, essas coisas. Tem várias etapas, na verdade. Né? Mas a técnica, ela precisa também ser utilizada. Com certeza. Um cara muito criativo que não tenha o domínio da técnica, ele vai fazer uma coisa bonita, mas muitas vezes não funcional. Ok. Né? E o contrário também, uma pessoa que só sabe fazer tecnicamente uma coisa vai sair muito funcional, mas talvez não saia tão bonito. Né? E você acha que é difícil hoje o profissional que tem essas duas qualidades, assim, esses dois quesitos, assim? Não? Eu acho que não. Não existe, na minha opinião, se não tiver essas duas coisas, não é profissional. Perfeito. Legal, são requisitos, né? Eu acho que é alguém que sabe fazer, mas não é profissional. Sempre vai ficar pela metade, né? Exatamente. Se faltar alguma coisa. Bom, aí olhando o seu currículo, eu sei que você trabalhou com Maurício de Souza. Isso. Em seguida. Me conta um pouquinho disso. Foi uma história interessante também. Uma curiosidade de todo mundo, né? Esse Maurício de Souza. Como é, né? Trabalhar com Maurício de Souza. Para mim era uma incógnita também, né? E a gente começou, eu trabalhei nessa empresa, trabalhei lá acho que 2 anos, alguma coisa assim. Tá. Eu desenvolvi a técnica, eu tinha a intuição, tinha tudo, mas eu não sabia como que se fazia exatamente as coisas. E a época também era outra. Hoje em dia tem escola de animação, tem faculdade. Naquela época não tinha. Então, como que a gente aprendia? A gente tinha que colar em alguém que sabia, vamos ver. Sim. Né? E foi o que eu fiz. Você tinha um mentor, na verdade, né? Exatamente. A gente tinha que olhar quem estava fazendo. E aí, fiz isso, aprendi como é que era o meio. Né? Legal. E as produtoras que faziam comercial de televisão, elas precisavam muito de mão de obra temporária. Então, assim, você está aqui fazendo isso, mas se você quiser de noite passar na outra produtora, que eles estão precisando que pinte acetato. A gente trabalhava com acetato, era uma outra, não tinha computador. E eu falava, eu vou lá. Não é o que eu faço aqui, mas eu vou lá porque
Porque aí eu vejo como é que é o desenho do cara lá, que é o bom, que é o que tá fazendo um comercial da... Não, que está na moda, que tá... Aí eu ia lá e via e aprendia e tudo. E é engraçado, porque hoje as pessoas que são meus colegas, tal, naquela época eram pessoas que para mim era referência. Era referência. Tal. Legal. Então, é muito gratificante você perceber Com certeza. que hoje você está ali junto com a sua, né, com aqueles que eram referência. E trabalhar com o Maurício de Souza. Então, em seguida eu fui... Como é que é trabalhar com ele? Eu achei que ali já tinha dado o que tinha que dar em termos de... Eu cheguei onde desafios, poderia, né? Desafios. E um dia eu peguei e desenhei, peguei todo o material que eu já tinha produzido de animação em papel, né? Juntei e desenhei uns personagens do Maurício para mostrar que eu sabia desenhar a Mônica, o Cebolinha e tal. E fui até a empresa. Só que não fui na empresa que fazia quadrinhos, no lugar que fazia quadrinhos. Eu fui onde fazia animação. Entendi. E entreguei o material de animação. Tal. Me pediram para deixar, eles iam gravar e ver no vídeo como é que era. E me chamaram depois, lá, 2 dias depois. Tipo, eu fui numa quarta, na sexta eles me chamaram. E a pessoa falou, então tá bom, a gente achou bacana o seu material, se você quiser trabalhar aqui, o salário não é muito grande. Me falou quanto era, segurei muito para não dar uns pulos, né? Eu estava começando, para mim qualquer salário. Legal, né? É isso. E eu falei, sério mesmo? Você, né? Só isso? Não, e outra, eu vou entrar mesmo no Maurício de Souza. Eu acho que é o que todo mundo sonha, né? Quem está nessa área, né? E a pessoa falou, não, lógico. Eu falei, então, qual vai ser a minha função? Você não me falou. Ele falou, como assim? Você não veio procurar trabalho de animador? Nossa, cara. Impressionante. Vim. Então, nós estamos te contratando como animador. Que bacana. Segunda-feira você vem, eu ia... E você não era animador naquele momento. Sonho realizado aí, Eu né? era animador, mas eu não tinha o conhecimento total. De repente chegar a sorte, não é só sorte, mas eu acho que o Maurício, a empresa também entendia isso. A gente ficou um mês, assim, porque tinha que aprender a desenhar os personagens do Maurício como se faz lá dentro, tem que ficar tudo um padrão e tal. Uhum. E foi muito bom, mas foi o meu primeiro desafio de verdade. E eu acho que foi muito bom porque eu encarei e falei, eu me propus a fazer, eles estão me dando a chance, eu tenho que fazer. Quanto tempo você ficou trabalhando ao lado dele? Trabalhei 2 anos também. Em seguida, e foi muito rápido, assim, uma ascensão, que eu digo, técnica, né, para mim. Aqui eu vou falar, se você me permite, eu vou falar uma coisa sobre a característica de pessoas que se destacam, e a gente coloca muito isso no processo coaching. Pessoas que se destacam muito são aquelas que procuram aprender sempre. Então você fala, eu ia à noite para aprender, para ver, eu fazia. Então é aí que está o segredo, não é só a escola, qualquer outra coisa. Ela está muito dentro da pessoa. E de repente a pessoa é tão bem sucedida que acontece o que aconteceu. Aqueles que eram referência, eu estava no meio deles. Então isso é gratificante. Muito bacana isso, né? E às vezes é difícil você ter esse entendimento, né? Eu acho assim, é o empenho que você demonstrou, né? Para você chegar onde você chegou. E poucas pessoas às vezes têm um emprego lá, se contenta com aquilo e acabou, né? Sim. Você não, você queria alcançar mais, mas você fez por merecer isso. E isso que é importante, né? Bom, assim, na verdade eu entendia que tinha que ser assim, para que eu me desenvolvesse na profissão, porque eu não tinha uma escola. Eu queria animar, mas não tinha escola de animação, então eu tinha que fazer animação. Você buscou, né? Eu busquei. E em seguida, apareceu um outro desafio.
foi aberta uma empresa no Brasil para produzir animação para Hanna-Barbera. Olha. Meu Deus do céu. E aí me chamaram para trabalhar. E eu fui ser diretor de um núcleo de animação. Cara, Impressionante. quantos anos você tinha? Eu tinha 27. Passar rápido também, né? É. Legal. Bom, Porque eu comecei tarde. Né? Tipo, quando eu entrei no Maurício de Souza, eu já estava com 25, 26 anos. E a molecada estava começando com 17, 16 anos. entendi. Dentro do Hanna você fazia também o papel de animadora. Sim, De animação. sim. Mas eu já dirigia uma Núcleo equipe. já. Que legal. E aí foi bacana, porque ali eu aprendi também a maneira como os americanos trabalhavam, fazer uma série de TV, a diferença da animação para televisão, a técnica é um pouco diferente. Eles tinham toda uma linha de produção. É bem profissionalizado. Muito, aquilo foi muito bacana. Aprendi muita coisa. Você chegou a fazer algum trabalho com gibis, né? História em quadrinhos mesmo? Dentro do Maurício de Souza ou não? Não, Fora? eu nunca produzi quadrinhos para o Maurício. Uhum. Aí quadrinhos eu produzi em outra... Outro job. em outro job. Tá. Aí eu fiz Os Trapalhões. Olha que legal. Ah, legal. Bom, então você já falou que você passou pelo Maurício de Souza. E agora vamos falar como nasceu essa história do Seninha. Como é que Curiosidade. o Senna chegou em você? Como é que é aquele cara maravilhoso que o Senna foi, né? Conta pra mim. O interessante é que desde que eu vim para São Paulo, que com 11, 12 anos, começou o Brasil a participar mais ativamente da Fórmula 1. Certo. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu via na televisão, via o Emerson Fittipaldi, e Fórmula 1 para mim era uma coisa fantástica. Você é um fanático também. E eu desenhava carros quando eu tinha, junto com o Super Ri e tal, eu desenhava carro, criava carros de corrida, era uma coisa assim. Legal. Né? E fui acompanhando. Chegou o Piquet, acompanhei o Piquet, torcendo por ele. Até que em 84 apareceu o Ayrton Senna. Fomos torcer pelo Ayrton Senna. Nessa trajetória toda que a gente acabou de falar, tinha um outro tipo de trabalho. Que a gente precisava ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Né? Então, uma coisa bacana, já que você está falando de coaching, é que assim, o desenho é uma ferramenta, não é um fim. Sim. Né? Então, assim, eu não sou um desenhista, eu nunca me considerei um desenhista. Eu sabia desenhar e através do desenho eu queria chegar a fazer um filme, a fazer uma revista em quadrinhos. É algo maior, na verdade. Exatamente. Então, eu não era um técnico que estava vendendo uma técnica de desenho. Eu nunca me considerei assim. Era o meio do caminho aí, né? Para chegar onde você É uma queria. ferramenta que eu tenho. Né? Tá. E eu não sei se intuitivamente, eu comecei a utilizar isso dessa forma. Então, onde tinha uma coisa que poderia ser utilizado, o desenho, eu ia. Então, eu fui para a publicidade também. Entendi. Né? Numa época que não tinha computação, não tinha essas coisas, então vamos fazer coisas para publicidade. E aí eu comecei a criar coisas para agências. O que eles precisavam? Ilustrar um cartaz. Então a gente criava... Aquela mensagem. Até que a gente começou a criar também personagens para a comunicação das empresas. Tá. Né? E isso foi bacana, porque a gente foi também desenvolvendo essa questão de que o personagem ele tinha que ter personalidade, tá? Ou seja, ele tem que representar aquela empresa, o valor da empresa, o valor agregado. Exatamente. Né? Tem que conversar, ele tem que passar a mensagem que a empresa quer passar. Ter vida, né? Isso que e é aí difícil. a gente começou a criar alguns personagens para campanhas. É que nessa época tinha agências, grandes agências, e tinha agências que eram especializadas em promoção. Então elas faziam promoções em geral e promoviam alguns produtos que eram
que as grandes agências não tinham interesse, né? Que eles queriam pôr coisa na TV e tal. E era um trabalho que eles repassavam para umas agências menores. Assim. Mas que para nós era uma mina de ouro, que a gente ia lá e vamos fazer e vamos aprender também. Então, eu comecei a criar personagens. Foi uma época que também a Xuxa criou personagens, os Trapalhões criaram personagens. Talvez isso tenha chamado a atenção do Ayrton Senna para... Não. Como é que ele chegou? A minha atenção. Ah, entendi. Legal. Mas como ele chegou em você? Ele não chegou em mim, eu cheguei nele. Ah, é? Exatamente. Olha só. Conta para nós essa história aqui que o pessoal tá curioso. perguntando um monte de coisa, muito interessante. Então, a gente, numa dessas agências, eu conheci a pessoa, o que viria a ser o meu sócio na minha empresa, e naquele momento nós trabalhamos juntos na criação do personagem. A ideia foi exatamente isso. Se a Xuxa tem, todo mundo tem, por que a gente não faz do Ayrton Senna também? Porque ele é uma pessoa que tem valores, não é só um corredor, ele tem ideia, ele tem coisas para dizer. Ele é idolatrado pelo Brasil inteiro. Então, mais do que isso, a gente pensou que ele poderia... claro que isso não foi um estalo, isso foi sendo desenvolvido, né? Foi amadurecendo, né, na verdade. Mas nós fomos chegando à conclusão que, além de ser comercialmente muito bom, ele tinha penetração no mercado e tal, e tinha um mercado infantil que ele poderia aproveitar, ele também, e isso foi um diferencial que fez com que ele aceitasse o projeto. Ele poderia conversar com as crianças, passar coisas que ele queria passar, através do personagem, valores, ética, e ele era uma pessoa... Conversar sobre alguma coisa que estivesse acontecendo na época. E mais, o piloto de corrida, assim como um jogador de futebol, tal, ele tem uma carreira que vai ter um fim. Sim, ela é curta. Relativamente curta. Isso. Sim. Né? E a gente pensou, isso pode se estender ad infinito. Dá uma vida mais longa. Né? Você cria um ídolo realmente. Infelizmente, a minha teoria foi provada correta de uma maneira que a gente não queria. E como você chegou nele? Gigante, né? Você criou? Criamos, fui lá, criei todo o visual, Tá. criei a personalidade dos personagens. E você foi apresentar para ele? Exatamente. E aí, como é que foi Batemos esse na primeiro porta. contato com ele? Não foi com ele. Ah, foi não? com o pai dele. Ah, Olha tá. só. Foi até engraçado que, lógico, ele já era campeão mundial, ele já era uma celebridade. Tá? Você não chega numa celebridade com essa facilidade. Sei. E, então, conseguimos telefone e tal, ligamos, olha, a gente queria falar sobre o quê? Aquela coisa de, naturalmente, É claro. né, arredio. Não, é que a gente tem uma ideia para fazer e nós vamos fazer. Vocês já haviam decidido isso? Não. Aí, não, espera um pouquinho, vai fazer? Uma coisa. Não, então vem aqui que a gente precisa ver o que é. Ele já chegou decidido, já determinado, né? Deu uma ideia de que estava decidido, na verdade. Lógico que nós não íamos fazer, a gente não pode fazer nada sem autorização. Mas foi interessante, porque falou, peraí, vamos fazer alguma coisa com o nosso nome ou utilizando uma imagem nossa e a gente não vai saber o que é. Foi uma forma que você achou deles te ouvirem, né? E aí o pai dele nos recebeu bem, ouviu com atenção e quando ouviu todo o projeto, porque nós não levamos um desenho para ele. Acho que o diferencial do meu trabalho é esse, aquilo que eu falei, eu não acho que eu sou um desenhista. Eu sou uma pessoa que utiliza o desenho, utiliza o talento que eu tenho natural para fazer coisas que sejam interessantes. Então, não levei um desenho para ele ver, eu levei um projeto maior, já formatado. Por isso que... Aí você encantou ele e não teve como falar não, né? O pai dele, na hora que viu, falou, bacana, e deu continuidade. Falou, não, então, eles não tinham uma estrutura dentro da empresa, ele utilizava uma agência de publicidade.
Ele falou, não, está aqui, você liga para a agência, conversa, porque o projeto é interessante. Eu não sei se nós vamos fazer, mas é interessante. E aí nós fomos até a agência. Aí teve um hiato, porque ele, em seguida, ele começou a desenvolver lá dentro uma equipe, a formar uma equipe que cuidasse da marca. Ele constituiu a marca Sena, duas empresas que cuidariam disso. E a agência saiu. Né? E aí a gente acabou tendo que retornar para dentro e pegar um caminho, um outro caminho dentro da empresa dele. Mas demorou 2 anos para que ele visse. E você teve o contato com ele também ou não? Você chegou a ter o contato 2 anos? com ele? Ah, não. Depois sim, ele aprovou o projeto. Ah, tá. Na verdade, no final, depois que ele viu o projeto e gostou, aí nós começamos um processo de formatação mesmo, Desenvolvimento. maior do que eu imaginava, porque aí ele queria saber assim, quanto que se investe, quanto que se ganha, qual é o mercado, quem que é, quanto que aí virou business aí. Virou business, entendeu? Ele foi pesquisar tudo isso, a gente foi atrás. Foi interessante que ele tinha essa visão do negócio, que ele acabou nos contratando para convencê-lo de que o nosso negócio era bom. Coisa impressionante. Bom, hein? Legal. E deu certo, né? Temporariamente, obviamente. Mas ele queria saber, então ele deu condições para que a gente desenvolvesse essa parte de business e tal. E depois uma pessoa de dentro para ver. Muito interessante. E aí, mas quase que não sai. Porque até que chegasse na mão dele, a coisa ficou meio parada, engavetada, e ninguém mostrava para ele. Deve ser uma pessoa de difícil acesso, né? Tem tantos compromissos. Não, eu acho que também teve um momento político lá dentro, eu não sei exatamente porque eu não estava ainda lá dentro. Okay. Mas assim, uma pessoa achava que talvez a ideia não tivesse sido dela, então não vou levar muito para frente, umas coisas. E outra, também não é o negócio do Ayrton Senna, falar com criança e tal. E deixou meio... E ele adorava isso, lógico. Né? E como que é hoje esse momento do Seninha, na verdade, hoje, né? Hoje o Seninha ele foi doado para o Instituto Ayrton Senna. Tanto a família Senna como nós, eu como criador, eu doei. E tudo que se arrecada com o Seninha é revertido para a instituição. Sim. Ok. Hoje. Mas você perguntou se a gente conviveu com ele. Sim, tem histórias fantásticas. E hoje você mantém o contato com a família ou não? Não, é cordial, mas eu não tenho nenhum tipo de negócio. Não. E eles, como é gerido pelo Instituto, o Instituto tem um estúdio que toca o negócio Seninha, e eu não me interesso por trabalhar com o Instituto Ayrton Senna. Eu acho que o Seninha está bem, ele tem a vida dele, já, e pode seguir em frente, né? E ele foi, assim, pelo que eu pesquisei, ele não é um personagem no Brasil, ele é mundial, né? Mundial. Tá no Japão, tá em outros países, né? Eu já viajei na Fórmula 1, por exemplo, todos conhecem. É até engraçado, porque com o tempo, né? Hoje, quando eu vou à corrida, nos bastidores da Fórmula 1, eles me encaram como uma pessoa assim, olha, é uma pessoa que conviveu com o Ayrton Senna, que não tem muita gente mais que tenha convivido com ele, né? Exatamente. Agora você veio trabalhando com Maurício de Souza, Hanna-Barbera, Seninha, né? Senna. Quantas experiências incríveis assim que poucos profissionais conseguem somar, né, na sua carreira profissional. Como que você vê isso hoje, né, como realização profissional na sua vida? Eu sou uma pessoa realizada, vamos dizer assim, naquilo que eu gosto do que eu faço o que eu gosto, né? Tive experiências fantásticas, ainda tenho, porque as coisas não param, a gente está indo atrás, né? Eu acho que eu tenho tive a felicidade grande de entender, volto a dizer, de entender isso,
que a gente pode e deve estender aquilo que a gente sabe fazer para várias coisas. Então, assim, começou lá no desenho animado, passou pelo Maurício, desenho animado, Hanna-Barbera, entramos para a publicidade, depois eu voltei e fui fazer comerciais de televisão, trabalhei na TV Cultura, no Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Então, assim, foi uma experiência... Você tem muita experiência, na verdade. Não, ali foi fantástico também. Os personagens muito fortes, né? E um programa que a gente podia criar, a gente tinha liberdade de criar, a gente podia discutir as coisas. Aí eu fui aprender outras técnicas, para vocês terem uma ideia. Porque eu trabalhei na TV Cultura e vi material lá dentro que não se tinha, computadorizado, essas coisas, eu fiquei pensando, por que a gente não pode usar isso fora daqui? Será que não tem um equipamento menor e tal? E acabei utilizando, eu acho que eu fui, se não fui o primeiro, fui um dos primeiros a fazer comercial de televisão usando computador. Olha que impressionante. Então, assim, eu fiz um comercial das lojas 100. Sim. E a gente ganhou um prêmio Profissionais do Ano. Que legal, parabéns. E foi um comercial feito totalmente em computador, quando ainda não existia Photoshop. Nada que hoje... Tivemos que dar um Agora jeito. a gente sabe que a tecnologia vem cada vez mais avançando em todas as áreas, né? Especialmente nessa também de animação. Especialmente Estados Unidos, que investe muito nisso, né? Em grandes produções aí. Você já chegou a fazer algum trabalho, alguma pesquisa, cursos que seja fora do Brasil para você poder ampliar essa experiência ou não? Não, curso eu não fiz, mas eu tenho contato com estúdios, gente de fora. A gente trabalha sempre sabendo do que está acontecendo. Tenho amigos que trabalham em estúdios nos Estados Unidos, na Europa, né? E por causa da repercussão do Seninha, então, a gente acaba também, hoje eu contribuo com uma revista francesa, a gente trabalha no mundo. Sempre dá alguma matéria, legal. O que você acha dessas produções aí, tipo do Walt Disney, né, que são... Pode passar anos e anos, é um clássico, é uma coisa impressionante. Clássico, né? Como que você vê isso hoje, você como técnico, né, profissional? É um clássico, são clássicos, na verdade. Mas é diferente a técnica usada dos Estados Unidos para o Brasil? Não, tem diferença disso? Não é diferente. A técnica não, o estilo é diferente. Hoje a gente tem uma indústria de animação até forte. A gente tem gente produzindo coisas para a TV e para o cinema. Companheiros meus. Eu mesmo já tenho vontade de produzir coisas e provavelmente a gente vai produzir. Bacana. Né? Mas a técnica não, a técnica a gente está na vanguarda junto com os americanos, com os chineses. O que a gente não tem, que a gente não tinha, agora já tem mais, era um mercado mesmo. A gente não tinha, ninguém se formava, era tudo, um passava para o outro. Sim, era um aprendizado. Isso. Hoje não, hoje você tem faculdade de animação, de cinema. Está muito mais profissionalizado. E todas essas grandes produções hoje estão se tornando grandes musicais também, né? Você vê, tudo isso acaba se tornando uma coisa assim impressionante, como que a coisa vai, né, longe, né, de tudo isso, né? É por isso que eu digo, eu não sou um desenhista, a gente tem que criar coisas que acabem... Ela vira um livro, vira um filme, vira um musical, vira uma peça de teatro, vira uma série de TV. Legal. A gente tem que... Manda uma mensagem, na verdade, né? Eu quero ler alguns e-mails aqui para você. O Thales está dando os parabéns. Não foi fácil criar um personagem tão expressivo. Tem o Vinícius. Você ganha royalties pelos produtos estampados da marca Seninha? Não. Quem ganha os royalties é o Instituto Ayrton Senna. Ok. Com todo o louvor, né? O Alisson, que dica você tem para quem gosta de verdade de desenhar e produzir frame a frame com muito pouco recurso? Que dica você pode dar para ele?
continue desenhando, cara. E hoje felizmente, a gente tem muito recurso que não é caro. Você pode utilizar até softwares abertos. Corre atrás daquilo que você gosta. Exatamente. Né? Não para de desenhar. Desenha na areia, desenha com caneta, desenha. O Silvio fez uma pergunta. Você acha que tem mercado para isso? Para quem quer seguir isso como profissão mesmo? Tem mercado. Desde que a pessoa não queira ser um desenhista só. Tá. Existe bastante demanda para o mercado de animador? Perguntou para você. Não existe tanta demanda. Existe um mercado melhor do que a gente tinha 20 anos, 30 anos atrás. Mas é preciso dedicação, é preciso você se diferenciar também, é preciso você se manter atualizado, entender o que está acontecendo em termos de estilo de animação. Mas, em compensação, hoje o mercado não é só Disney forte e o outro pessoal orbitando. Hoje você tem animes, hoje você tem mangá, você tem de tudo. Dá para trabalhar, não sei se dá para ficar rico, mas trabalhar dá. E também tem uma coisa que acompanha a característica da sua carreira, né? Você, além de ter o talento, você sempre foi de encontro daquilo que você queria e sempre pensava algo novo. Então, isso é uma característica importante. Não adianta você ter o talento e ficar quietinho. Não. Né? Então, você falou, a pergunta que eu te fiz, para mim, foi uma grande surpresa. Não, como você apresentou para o Senna? Não, ele te procurou, né? Eu perguntei. Você falou, não, eu fui. Então, esse é o princípio tem da iniciativa, coisa. né? Se iniciativa é importante. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. Na sua opinião, é do Renato. A tecnologia vem substituindo o talento natural dos artistas? Renato, eu acho legal você ter perguntado isso, porque sempre me perguntam isso. Faz 25 anos que tem me feito essa pergunta, eu nunca deixei de desenhar. E o que eu vendo é o meu desenho, não é um desenho feito por um computador. Eu faço no computador, mas é o meu desenho. Tem a minha marca, a minha maneira de fazer, o meu estilo, as cores que eu escolho, o computador não escolhe nada. Então, assim, não importa se você vai desenhar na areia e fotografar, ou na areia alguém olhar e depois apagar, ou numa tela de computador, não importa. A gente tem alguns desenhos para mostrar aí para o pessoal? Tem. Nós vamos mostrar agora alguns desenhos do Ridaut. Olha lá. Se você quiser fazer algum comentário. Olha lá o Ridaut. Esse foi uma homenagem que eu fiz para o Tite, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. Legal. Tem mais alguma aí com a Seninha? Isso aí foi o dia do lançamento, dia inesquecível, eu estava sentado ao lado dele. Legal. E aí tem... Aí são algum... Publicidade? Não, são quadrinhos. Esse quadrinho é interessante, olha só. Esse quadrinho é interessante, porque quem me procurou foi a indústria de armas. Nossa, olha. É uma revistinha que eles fizeram, não foi? E a gente ficou com medo até. Vou mexer com isso, não sei o que é. E quando a gente foi ver, na verdade, era para a gente usar a linguagem de quadrinhos para ensinar a criançada a evitar acidente com arma. Muito interessante. Muito legal. E o que a gente fez? Tem mais aí? Nós criamos personagens exclusivos para isso, para que eles tivessem características específicas para essa comunicação. Ok. Eu acho que a gente tem mais desenhos aí, não tem? Pra gente poder mostrar. Aqui? Aqui é passatempo. Mas é interessante os passatempos. Deixa para quem está começando aí. Deixa eu mostrar aqui. Você falou... Qual câmera que eu podia estar mostrando aqui? Você falou já do Ayrton Senna, do Seninha. Agora, você tem uma história depois disso e você tem vários personagens. Tem. Conta um pouquinho disso para nós. Na verdade, assim, a gente está trabalhando hoje em dia com um personagem principal que a gente quer agora divulgar, que a gente quer que fique conhecido, né?
que é o Paiê e Bibi. Paiê e Bibi é o que a gente está trabalhando mais agora. São dois personagens que eu criei já faz bastante tempo, quando minha filha era pequenininha, e que é o relacionamento de um pai com a filha. Porque, até explico, porque a mãe, todo mundo, né, fala, não, mas a mãe ela tem o sexto sentido da mãe, ela sabe, já cuida da mãe. Ou seja, a relação da mãe com o filho ou com a filha já é bem conhecido, bem cantado. Tal, com certeza. Né? E eu falei, pô, eu quero participar desse negócio também, né? Eu também quero um lugar ao sol, né? Aí eu criei, na verdade, um alter ego meu e da minha filha. A gente não conta histórias nossas, mas a gente pega o sentimento que teve, o que tem ainda até hoje, e transforma em tirinhas, historinhas. Muito bom. Curtas. E hoje, quem quiser acompanhar, a gente está com a fanpage do Paiê e Bibi. Então fale da sua fanpage. É Facebook/Paiê e Bibi. Ok. Aí o pessoal pode entrar, a gente está colocando, toda hora tem coisa nova, tem tirinha, tem pensamentos ou coisas que a gente... Projetos novos, como é que estão aí? Estão algumas coisas vindo por aí? Tem projeto novo. Na verdade, assim, a gente tem muita coisa. Quando a gente fala projeto novo, para nós já é velho, né? Porque a gente já vem trabalhando. Mas as pessoas não conhecem. Então né? a gente está trabalhando agora. O estúdio Ridout trabalha, a gente fornece ilustração, animação, a gente tem tudo isso. A gente cria personagens e a gente está agora produzindo quadrinhos para empresas, para escolas. Isso é uma coisa interessante porque a gente pode utilizar essa técnica de conversa direta com o público, não precisa ser só infantil, o quadrinho ele pode ser adulto. Você não trabalha só com infantil, então? Não, a gente pode fazer o quadrinho ter a linguagem que o cliente precisa. Entendi. A gente pode utilizar a técnica do quadrinho para chegar a uma linguagem que de outra forma poderia ser muito fria ou muito técnica e tal, e a gente passa de uma maneira mais lúdica e mais palatável, que consiga entender melhor. Esse é seu material que você desenha já no dia a dia, assim? Não. Isso aqui é só para passar o tempo. Ah, tá. E outra, isso aqui é para a gente apresentar, é uma boa ferramenta. Quando a gente vai ao cliente, a gente coloca o material aqui e pode mostrar. A gente queria ver você num outro dia, mas desenhando ao vivo aqui, a cores, hein? Isso não é difícil. Não? Se vocês quiserem que eu desenhe agora, é que eu não sei se as câmeras... Mas o que precisaria? De um papel e uma caneta. Então a gente vai providenciar, porque a gente vai encerrar com ele sem problema. Desenhando aí. E eu só queria dizer também que no estúdio a gente também está preparando palestras. A gente acabou de conversar. Isso é muito bom, né? Então um produto... É um produto novo. Legal. Que a gente está estruturando no meio da elaboração. Assim que estiver pronto, a gente vai colocar também no mercado. Muito bom. Você vai levar todo esse teu conhecimento, né, cara? Eu acho que é bacana. Eu acho muito importante para que as pessoas vejam, entendam, né? Porque eu vejo assim, no mercado de palestras, não criticando, mas é uma postura pessoal minha. Quando eu escuto algo que realmente aquela pessoa é um especialista, conhece e acrescenta, é legal. É bacana. É muito bacana. Eu concordo com você. E você tem muito para levar para essas pessoas. Eu concordo. E eu acho que é uma maneira também de incentivar. Com certeza. O pessoal mais novo. E a gente não precisa falar só de desenho. A gente pode, volto a dizer, a gente utiliza o desenho para falar... Né, de como ser criativo, de como você pode fazer a mesma coisa que você sempre faz, mas de uma maneira diferente, mais produtiva. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, pessoas com essa técnica, né, que nem você, eu tenho um amigo que ele tocou violino na orquestra. Então, uma vez nós fizemos uma viagem juntos, né? Então, todo dia ele pegava o violino e ficava
treinando, sempre. Ele falou, eu não posso parar, porque senão eu perco, né, a posição, tudo direitinho. Você tem isso também de não poder parar de desenhar? Tem, né? Tem. A gente precisa estar sempre desenhando, porque obviamente não é como tocar violino não é desenhar. Então, sim. Ele precisa estar sempre aquecido. Mas é uma necessidade, né? Necessidade. Eu acho que assim, o fim é o mesmo. Claro que os meios são outros, mas a gente precisa sempre desenhar. A gente precisa desenhar não para perder, eu acho que não se perde essa técnica, mas você acaba perdendo a maneira de olhar o teu próprio desenho. E é isso que faz a diferença. Hoje você desenha, se você pegar um desenho de 4 anos atrás, eu hoje não faço mais daquele jeito. Ele muda, né? Ele muda, é dinâmico, normal, é dinâmico. Se você olhar o Mickey de quando nasceu para hoje, ele mudou. Mônica, o próprio Seninha tem uma dinâmica. Uhum. Entendeu? Entendi, legal. Vocês querem que ele faça um desenho agora? Eu queria te convidar para você sentar aqui, ó, para a gente poder fazer e eu faço a câmera aqui para você. Pode claro. ser? Você vai? Vou. Então tá bom. Só o microfone. Cuidado. Isso. Já tá. Bom, pessoal, agora nós vamos ter o privilégio Olha só, do Ridaut fazendo um desenho ao vivo. é o desafio aqui, né? Esse desafio é covardia para ele. Bom, já que eu posso fazer, eu vou fazer assim um do passado e então eu posso começar a hora que você quiser. Tá bom aí? Ótimo. Ó, essa área aqui, tá? Deixa eu fazer uma coisa. E Rogério? Oi. Aproveitar também, quem quiser acompanhar o trabalho, saber mais, a gente está com a fanpage do próprio estúdio, que tem... Uhum. Tá? Que tem novidades sempre, a gente coloca... Todo dia você posta alguma coisa nova. Sempre tem alguma coisa nova. Então, assim, quem quiser acompanhar, a gente, através da fanpage, quem quiser entrar em contato, pode mandar mensagem. A gente pode até demorar um pouquinho para responder todo mundo, mas a gente vai responder, entendeu? Eu acho que é uma coisa legal, quem tiver interessado no trabalho, no mercado, né? Com certeza. Eu acho que é importante. Então, assim, a fanpage do estúdio é Facebook/Estúdio Ridaut. Tá? Okay. Então, e se alguém quer entrar em contato com você, tem telefone? Tem. Em São Paulo, 11 2950 1679. Tá? A gente está sempre à disposição. Né? Falar de coisa que a gente gosta é bom, né? É bom, né? Esse é um personagem que já existe, já? Esse é o Seninha. É que tá sem boné? Sem boné. Você sabe que o boné do Seninha, ele é inteligente? O capacete. O capacete. Ele tem poderes, né? Ele tem poderes e
Na verdade, ele foi criado depois da morte do Ayrton e ele representa o espírito do Ayrton Senna, que ainda conversa com o Senna. Que interessante. Ele se chama Meu Herói. Quantos anos já você tem? Que profissão já? Eu tenho 31 anos de profissão. Olha que tempo, hein? Muita história aí. É bastante tempo. E aqui agora eu vou fazer o... Famoso Seninha aqui, É, ao vivo. Ao Olha só, vivo. não vou falar que é a cores, porque não tem lápis de cor aqui. Mas é verdade, é a única... Mas olha quem só. sabe faz ao vivo, né? É, rapidinho, olha. Você é sempre rápido assim para desenhar? Ah, essa fase aqui é rapidinha. Depois, para o acabamento, a coisa fica um pouquinho mais demorada, mas essa fase é sempre a mais gostosa, né? Esse daqui, ó, é o personagem que eu falei para vocês, o Paiê. O primeiro personagem? Não, esse é o Paiê. Ah, o Paiê. Ele tem agora o personagem, o Isso. Paiê e E a Bibi. a Bibi. Isso, a Na Bibi. verdade, a história é um pouco da relação dele com a filha, né? Isso. E a Bibi. E a sua filha, o que achou desses dois personagens? Ah, ela adora, né? Ela adora, né? Porque tem a identidade dela também, né? Tem. Olha, na verdade, ela está sempre presente. A minha filha está sempre presente. Ela é no Seninha, ela é a melhor amiga dele. Ah, que É a Gabi. a Gabi. Tem um personagem no Seninha que se chama Gabi e que é a minha filha. Interessante. É. Essas coisas são... Muitas vezes a gente pensa que vocês vão buscar uma inspiração em outros, né, lugares e na verdade está ao lado, está dentro da sua casa, está na sua família, né? Maurício de Souza com a Mônica, né? Com a Mônica. Então, cara, eu desenho, por exemplo, a minha mulher desenha toda hora, né? Está sempre presente. Sempre que a gente precisa de um personagem que seja bonitinho e tal, eu acabo Agora, fazendo. eu vou fazer uma pergunta maldosa, não sei se eu deveria. Pode fazer. Você desenha a tua sogra? Olha, você tocou num assunto interessante. Eu não desenhei minha sogra ainda, cara. Mas ela, eu acho que é a melhor sogra do mundo. Oh, meu Deus, é porque você está no ar, você está falando. Não é, não. Ela me Que trata muito bem. Ela sabe do que eu gosto. Que bom. É legal. Isso é muito A minha legal. sogra é muito legal. Eu estive com ela hoje ainda. É ativa. Que bom, né? Uma pessoa que, olha, ela é incrível. Então, olha, esses daqui... Paiê e Bibi. O Paiê é você? Seria Paiê você, e Bibi. sua filha, né? É. Gabi, Isso. e o Seninha. E o Seninha. Cara, muito 10. Parabéns, hein? Obrigado. Sem nenhuma... No improviso, sem nenhum... Olha só. Te vi aqui mostrando ao vivo esse material. Muito bacana, viu? Obrigado, Ridaldi. Legal. Parabéns. Parabéns. Obrigado, gente. Posso voltar para o meu... Muito obrigado pelo improviso que você... Pelo desafio. Imagina, desenhar É pra você, né? É o que eu mais gosto de fazer, cara. Até... Bom, eu tava com medo que você não pedisse. Ok.
Gente, nós vamos chegar ao final, infelizmente. Eu quero que você dê mais uma palavrinha antes de a gente terminar. Eu volto a lembrar que ele posta muita coisa no Facebook, ele deixou o telefone. Os acessos você pode ir no YouTube que sobe hoje. Tá. Te agradeço. Queira fazer alguma consideração, fique à vontade, Ridalti. Claro. Agradeço vocês imensamente, esse espaço, essa conversa agradável que nós tivemos. Bate-papo, né? Uma maneira de contar um pouco da história, uma história que para o Brasil é importante. Com certeza. Que dá continuidade ao trabalho do Ayrton Senna. E também, não só isso, mas outras coisas que a gente está fazendo. Então, assim, é um espaço bem bacana, agradeço. Agradeço quem está vendo, a atenção, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês entrem em contato com a gente através das fanpages, que vocês vão lá, vejam o que a gente está colocando. Sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter alguma coisa bacana para o pessoal curtir. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigada, Rogério, por ter me convidado para fazer parte desse momento único aqui no Momento Coaching, né? E que você se continue, né, despontando cada vez mais aí no seu segmento e dê assim incentivo para outros jovens aí que estão começando essa carreira de desenhista, de animação, enfim, que você seja uma referência aí. É importante, que Parabéns. eles continuem, que perseverem, apesar de dificuldade todo mundo tem. Mas você tem que buscar o seu espaço, na verdade. Exatamente. É buscar o seu espaço. Bom, pessoal, agradeço a todos. Foi um programa especial. Ridalti é uma pessoa super simples, muito legal. Te agradeço imensamente. Vou te chamar de novo. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração.